Olá, meu nome é Arthur Vitório, sou aluno do Centro de Ensino Atual CEA. Hoje eu vou falar sobre juros simples da disciplina de matemática do professor Wellington. Para entendermos o que é juros simples, primeiro temos que entender o que é juros. Você sabe o que é juros? Basicamente é a remuneração pelo empréstimo de uma quantia financeira. Como assim? Digamos que você pegue R$ 100 de empréstimo ao banco. E como você pegou esses R$ 100, o banco não poderá utilizá-los. E com isso você pagará uma pequena taxa que o banco vai lhe dar. Vamos dar um exemplo que essa taxa vai ser de 10%. Sendo de 10%, 10% de 100 é R$ 10. Então você pagará R$ 110 ao banco, como uma forma de compensação pelo dinheiro que você pegou emprestado. Existem 5 termos dos juros simples. Para a gente entender melhor como podemos calcular, primeiro temos que saber o termo, que são 5. Entre eles temos o capital, que é representado pela letra C, que é a quantia investida ou emprestada. Ou seja, a quantia, por exemplo, você precisa de R$ 100 para comprar uma caixa de som para o seu restaurante. Aí eu, seu amigo, vou e te empresto o dinheiro e eu estou sendo o seu capital nesse momento. Eu estou investindo em você. Aí o tempo está totalmente relacionado ao capital, porque é o tempo que eu vou te dar para me pagar. Pode ser em dias, pode ser em mês, pode ser em ano. E a taxa de juros é a porcentagem de compensação que você terá que me pagar. Por exemplo, 10%, R$ 110, como eu já havia falado. Juros é o valor pago ou recebido do capital, basicamente. E o montante é o valor dos juros mais o capital. Existem algumas fórmulas que utilizamos para podermos calcular, para podermos descobrir o valor de juros, que é essa fórmula: J igual a C multiplicado por I multiplicado por T, ou seja, juros igual capital multiplicado por taxa de juros multiplicado por tempo. Também tem essa outra fórmula, que é juros igual a capital multiplicado por I multiplicado por T dividido por 100. Aí temos a fórmula do montante, que é igual a capital mais juros. E observação: caso esteja sendo representado por algum número com porcentagem, teremos que utilizar a segunda forma da fórmula. Mas se estiver decimal, utilizaremos a primeira forma. Porque se estiver representando com porcentagem, como por exemplo 7%, se estiver sendo representado dessa forma, a gente tem que utilizar a segunda forma, já que 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100. E se estiver assim, 0,07, a gente utiliza a primeira forma, já que aqui já está em forma decimal. Mas isso é questão de gosto. Você pode deixar a porcentagem nessa forma, na segunda forma, ou dessa primeira forma em porcentagem. Vai o gosto de cada um das pessoas que realizam essas contas. Bom, com isso explicado, vamos para a parte teórica. Agora vamos para a parte teórica. Na parte teórica é a segunda vez que eu estou tendo que gravar, porque a primeira vez o meu arquivo de vídeo corrompeu. Então, para poupar tempo e fazer mais rápido, eu só irei ler os enunciados e fazer os cálculos, tudo bem? Então vamos começar. O primeiro exemplo vai ser: Hugo recebeu 3.000 de juros por um capital que ficou emprestado por 5 meses. A taxa de juros é de 0,6% ao mês. Se o regime adotado foi de capitalização simples, o valor emprestado foi de... Bom, a gente tem o valor dos juros, certo? A gente tem o valor dos juros. A gente não tem o valor do capital. A gente tem a taxa de juros. E a gente também tem o tempo. Agora a gente vai organizar, porque assim fica bem melhor de realizar o cálculo. Bom, agora como a gente sabe que juros é 3.000, a gente coloca aqui juros 3.000 para ficar bem mais organizado. Em seguida, como não sabemos o capital, podemos colocar uma interrogação, caso você queira, é claro.
e a taxa de juros é de 0,6% ao mês. E o tempo vai ser os 5 meses. Agora iremos organizar naquela fórmula que eu havia dito. J igual C multiplicado por I multiplicado por T. Aqui o J vai ser 3.000. Vamos colocar o 3.000, que vai ser igual a C, porque não sabemos o capital ainda, certo? E depois colocamos multiplicado por 0,6 sobre 100, porque é porcentagem aqui, não é decimal. E depois a gente vai multiplicar por 5. A gente pode passar esse 100 dividindo para cá, multiplicando? Pode. Então a gente passa 3.000 vezes 100, 300.000. A gente coloca 300.000. 5 multiplicado por 0,6, 3. A gente bota 300.000 igual a 3C. Aqui a gente vai passar o 3 e vamos dividir por 300.000. 3 dividido por 3, 1. Repete os outros zeros. 100.000. Ou seja, o capital foi de 100.000. Agora vamos para o segundo exemplo. Por não ter todo o dinheiro disponível, um estudante pagou mensalmente pelo prazo de 1 ano um curso que custaria 2.000. Esse curso foi financiado a uma taxa de juros simples de 0,8% ao mês. Qual o valor total pago pelo curso? Bom, nós sabemos o capital. Nós temos os juros, o capital, a taxa e o tempo. Essa questão é bem interessante por um motivo. Nós não sabemos qual é os juros, mas sabemos o capital, que é 2.000. Nós sabemos a taxa de juros, que é 0,8 ao mês. Só que ele está dando tempo em ano. Só que por a taxa de juros estar em meses, nós calcularemos em mês, ou seja, 1 ano equivale a 12 meses. E agora realizaremos o cálculo. Vamos colocar o J igual, já que nós não sabemos qual é o valor de juros, J igual a 2.000, vai ser multiplicado por 0,8 sobre 100, multiplicado por 12. Como nós não sabemos o valor do J, não podemos passar o 100 dividindo multiplicando. Então, a gente pode realizar da seguinte forma. A gente pode cortar esses dois zeros e cortar os dois zeros de 2.000. Então, vai ficar 20 multiplicado por 0,8 multiplicado por 12. Então, vamos aqui, ó. J igual a 20 multiplicado por 0,8 multiplicado por 12. Quanto é 20 vezes 0,8? Vamos fazer o cálculo? Vamos. Vamos aqui, ó. 20 vezes 0,8. 0,16, 0,0. Então, mais 0. Então, vai ser... Não vai ser 0. Vai ser 6,0,1. Só que não precisamos colocar esse 0. Então, vamos deixar apenas 16. Então, vai ficar J igual 16 multiplicado por 12. Que vai dar igual a 192, provavelmente. Mas vamos fazer o cálculo para termos certeza. Agora vamos fazer o cálculo aqui. 16 vezes 12 vai dar igual a 12, que eleva 1, 2, 2, 3, 32, repete, mais 2, 9, 1. Dá igual a 192. Agora sabemos a taxa de agora sabemos os juros. Só que ele quer saber o total. Então vamos fazer o montante no caso. M igual a 2.000, que é o capital, mais 192, que é os juros, que vai dar igual a
2.192. Descobrimos o juro e descobrimos o custo total que ele teve que pagar. Agora vamos para o terceiro e último exemplo. O terceiro exemplo é: Carla foi pagar uma fatura de R$ 420 com 7 dias de atraso. Na fatura havia a seguinte indicação: após o vencimento, cobrar 0,% de juros simples ao dia. Determine o valor que Carla pagou. Bom, agora vamos lá. A gente sabe qual é o juro, a gente sabe qual é o capital, só que a gente de novo não sabe qual é os juros. Então vamos lá. O capital vai ser 420. A taxa vai ser 0,5 e o tempo vai ser 7 dias. Agora vamos calcular. Repete o J, já que não sabemos qual é o juros e queremos descobrir. E agora colocamos 420 multiplicado por 0,5 sobre 100 multiplicado por 7. 420, todo número multiplicado por 0,5 vai ser a metade dele mesmo. Então, e vai ser igual a 210. 210 multiplicado por 7 sobre 100. E agora fazemos. Agora vamos fazer o que? Vamos fazer 210 vezes 7. Faremos o cálculo aqui. 210 vezes 7. 7 com 0, 0. 7 com 1, 7. 7 com 2, 14. 1470. Então, juros igual a 1470 sobre 100. Aí aqui podemos podemos cortar esse 0 e cortar esse. E podemos andar uma vírgula que está aqui no 7. Essa vírgula vai andar pro 14. Então vai ficar 14,7 foi a taxa de juros. Basicamente é isso. Espero que tenha entendido, que eu pude ajudar vocês. Isso é juros simples, não é complicado. É apenas questão de prática e prestar atenção. E obrigado e fui.